a gente vai falar do vértice e falar dos valores mínimos e máximos das funções quadráticas. Ou do valor mínimo ou máximo, né? Já que ele só vai ter um. Ou ele vai ter valor mínimo, ou ele vai ter valor máximo. Então, primeiramente vamos falar das coordenadas do vértice da parábola, porque isso também é importante. Bom, quando A maior que zero, a parábola vai ter uma concavidade voltada para cima em um ponto de mínimo, né, do vértice. Quando o A é menor do que zero, vamos ter uma concavidade da parábola para baixo em um ponto de máximo, né? Em quaisquer casos, as coordenadas dos vértices serão, né, para o x do vértice, né? Nós vamos ter menos b sobre 2a, e para y do vértice, nós vamos ter menos delta sobre 4a. Ou seja, dando uma olhada nos gráficos, vamos ter esse primeiro aqui. Esse primeiro é um gráfico de uma função cujo o a ele é positivo, cujo a é maior que zero. Observe que nosso vértice, né, é justamente aqui no ponto mais baixo da nossa parábola. Por isso é que nós dissemos que quando o a é maior que zero, lembrando, a concavidade dela é voltada para cima, e nós teremos um ponto mínimo, porque o vértice, nesse caso, é esse aqui, né? Lá no ponto mais baixo da nossa parábola. É o que eu digo. Então, nós vamos ter aqui, né? Fazendo até parecendo uma careta, né? Uma carinha. Tem uma parábola feliz e um ponto mínimo. Para o A menor do que zero, nós vamos ter um ponto máximo, ou um valor máximo, porque o nosso vértice vai estar aqui no ponto mais alto da parábola. E a concavidade dela, lembrando, é voltada para baixo. Então, concavidade para baixo, vamos ter um ponto máximo. Aí vamos pensar, né? Aí vamos só utilizar uma maneira mais um pouquinho diferente. Então, a parábola feliz para o A maior que zero, uma parábolazinha triste para o A menor que zero, né? E valor mínimo se o A for maior do que zero, valor máximo se o A for menor do que zero. Mínimo maior que zero, máximo menor que zero, né? Então, são certas contrariedades que existem na função de segundo grau. Porém, vamos resolver isso com um pequeno exemplo, né? Temos 3 exemplos para a gente fazer aqui. Então, o vértice da parábola de equação y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5 é dado por v, né? xv e yv. Em que o xv, vamos lembrar, que ele é o menos b, né? Então seria aqui o b, o 6, né? Então vou ter menos 6, então vai dar mais isso aqui, dividido por 2, então vai ser 3. Já o YV, você percebe que aqui é o cálculo do delta, né? Menos 4, não, delta menos b ao quadrado, né? B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então aqui, o resultado vai dar menos 4. Então, o XV e o YV serão o seguinte. Está aqui o nosso X, está aqui a nossa parábola. Aqui o nosso vértice, né? Ou seja, X do vértice, né? E o nosso Y do vértice. Então perceba que pelo ápice sendo positivo, nós vamos ter essa parábola com a concavidade para cima e o nosso ponto do vértice, ou seja, o nosso ponto mínimo, está aqui
E o nosso valor mínimo vai ser menos 4. O valor mínimo ou máximo, ele é dado pelo y do vértice. Bom, aqui nós temos, né, uma pequena situação em que a gente pode tentar exemplificar o máximo e mínimo da função quadrática. Né? Temos aqui aquela chargezinha do Calvin, né, que é tão famosa nas linguagens e também em outras áreas do conhecimento. Né? A grande ideia do pai, né, que o filho pergunta para ele como saber a carga máxima nas pontes, já que ali na placa tem dizendo que a carga máxima são 10 toneladas. E ele diz que eles dirigem caminhões cada vez mais pesados sobre a ponte até ela quebrar. E aí depois eles pesam o último caminhão que passou e reconstrói a ponte, né? Coisa totalmente sem sentido. Apesar de estarmos no Brasil, né? Isso pode parecer que tem sentido, né? Mas não. Então, questões essas em que se procura determinar o valor máximo e mínimo são estudadas em matemática pela aplicação dos conceitos de máximo e mínimo de funções. Então a gente vai dar início ao estudo desses conceitos tratando por enquanto, né, apenas das funções quadráticas. É bom saber também que cálculos de máximos e mínimos em geral têm várias aplicações, como você pode perceber, né? O pai do Calvin não sabia disso. Então vamos aqui a um exemplo, né, de como a gente pode aplicar isso. Então, para produzirmos X unidades de uma mercadoria, que tem um custo de produção em reais, é dado pela expressão matemática C igual a x ao quadrado, menos 80x, mais 3.000. Com base nessa expressão, determine a quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo e qual o valor mínimo do custo. Então a gente vai ter que determinar a quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo. Então a gente vai determinar o valor de x para que seja mínimo e determinar o valor do mínimo, né? Ou seja, vamos determinar o x mínimo e o x e o y também do mínimo. Então, para a gente determinar isso, a gente sabe que esses valores correspondem ao x do vértice e ao y do vértice. Então, nós vamos ter aqui o x do vértice, que corresponde às unidades mínimas produzidas, vai ser, então, menos b sobre 2a. Essa vai ser a função? Pronto, a função é essa. Isso aqui é uma fórmula para a gente obter o x do vértice da função. Então, fazendo isso aqui, eu já tenho o valor de b, que é menos 80, e eu tenho o valor de a, que é 1. Então, eu vou ter menos, né, ó, menos 80 sobre 2 vezes 1. Fazendo aqui as continhas, a gente tem que menos vezes menos é mais. 2 vezes 1 é 2. E aí, 80 dividido por 2 vai ser 40. Então, nesse caso, o x do nosso vértice vai ser 40. Ou seja, a quantidade de unidades produzidas, né, ou seja, que aqui diz que as unidades elas são dadas por x. Então, a quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo é 40. Agora, qual o valor mínimo de custo? Bom, o valor mínimo de custo ele vai nos corresponder ao y do vértice. Ele é que nos vai dar o valor mínimo.
Sempre o valor máximo e mínimo, ele é dado pelo y do vértice. Isso aqui seria a fórmula que a gente vai usar para conseguir ele. Que a gente vai ter que calcular o delta, né? E depois dividir por 4 vezes A. Então, nós vamos ter menos, né? Aí menos 80 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3.000, sobre 4 vezes 1. Fazendo a continha, nós vamos ter aqui 80 ao quadrado, vai dar 6.400. E nós vamos ter também que 4 vezes, ou melhor dizendo, menos 4 vezes 1 vezes 3.000, vai dar menos 12.000. Fazendo a continha aqui, ó, 6.400 menos 12.000 vai dar 5.400, né? Acho que é 5.600, se eu não estou enganado. Acho que só foi um erro aqui. Pronto. Então vai dar cerca de 5.600. 5.600 dividido por 4 vai dar 1.400. Então, o y do vértice é 1.400, ou seja, o valor mínimo, né? Deixa eu só apagar essas coisas aqui para não ficar muito poluído. Pronto. Então, o valor mínimo que nós vamos ter é 1.400. Valor mínimo de custo, do custo. E por que deu positivo, se aqui era negativo? Lembrando que nós temos um sinal de menos aqui, né? E o outro aqui. Multiplicando os dois, dava mais. É Aí, 6 mesmo, viu? oi? No lugar do 4 é o 6. No lugar do 4 é o 6. Pronto, sabia que tinha feito uma coisinha aqui. Pronto. Então, nós temos aí menos 5.600 dividido por 4, que é para dar os 1.400. Tem uma outra forma da gente fazer isso, né? Ou pelo menos outra forma da gente obter o valor mínimo, outra forma da gente obter o y do vértice. Como nós temos aqui uma função de segundo grau, ou toda e qualquer função, para cada x que eu tenho, eu vou ter um y correspondente depois. Ou seja, se eu substituir um valor de x nessa função aí, que vocês estão vendo em negrito, eu vou ter como resultado um valor de y. Então, se eu substituir o valor do xv na função, ela vai me dar no final um yv também. Ok? Então, aqui nós vamos ter, ó, que o yv é igual a xv ao quadrado menos 80 vezes o xv mais 3.000. Então, você obtendo já o valor do x do vértice, é só você pegar esse valorzinho e substituir na própria função. Pode substituir que não dá erro. O resultado final, quando você substituir e obter um resultado, vai ser também o y do vértice. Então aqui eu posso fazer da seguinte maneira. O yv vai ser igual a 40 ao quadrado menos 80 vezes 40 mais 3.000. 80 ao quadrado. Por que 40? Bom, por que 40 nesse caso? Porque o 40 ele corresponde a um valor de x, né? Tanto é que eu obtive aqui, ó, xv igual a 40. Mas o 40 se repete só uma vez. E por que aí se repete duas? Porque todos eles têm x também. Né? Eu tenho x aqui, ó, x ao quadrado, e aqui eu tenho 80 vezes x. Então, tudo que tiver x é igual a 40. Nesse caso, né?
eu posso substituir pelo 40. Igual a gente já fez exercícios, né? Para determinar, por exemplo, f de 5, f de menos 3, né? Tudo que tinha x, a gente substituía pelo valor. Aí, nesse caso, eu vou substituir pelo 40, porque se o xv é 40, eu colocando ele na função, o resultado final vai ser também um yv. Então, se eu tenho aqui o x do vértice é 40, eu substituindo aqui, o resultado final vai ser um y do vértice. Ó. Aí, continuando aqui, 40 ao quadrado, né? Menos 80 vezes 40. 40 ao quadrado, 1.600. Menos 80 vezes 40 vai dar 3.200. E aí, mais 3.000. Fazendo essa continha, eu vou ter, então, que aqui vai ser menos 1.600, né? 1.600 menos 3.200. Então, eu vou ter menos 1.600. Menos 1.600 mais 3.000, o resultado vai ser, então, 1.400. Ou seja, o resultado do y do vértice que eu obtive aqui é exatamente esse mesmo aqui. Então, para me obter o y do vértice, eu posso simplesmente pegar, primeiro, eu obtenho o x do vértice, em seguida, pego esse resultado e substituo na própria função, calculo e obtenho o y do vértice. É uma outra maneira de você obter o valor máximo ou mínimo da função. É uma segunda maneira, né? Você pode usar essa primeira, né? Que utiliza delta e tudo mais. Ou você pode usar essa segunda forma aqui. Mas precisa sempre fazer essa do x vértice? Não, você pode fazer qualquer uma das duas, na verdade. Você pode fazer tanto por essa aqui, Não, eu ou tô essa. falando da primeira. Oi? Eu tô falando da primeira, x vértices igual a 40. Ah, Precisa agora o sempre x não fazer. tem como, né? Agora o x do vértice é sempre essa daqui, a primeira. Que é até mais simples de fazer, né? É, pequeno também. É, pequenininha. Pronto. Aí, a gente vai para o gráfico da função, só para demonstrar. Aí eu tenho a função, né? Do custo, que é igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000. E esse seria o gráfico da função. Percebam que ele é uma parábola, né? O vértice dele é justamente esse aqui, ó. 40 e 1.400. Né? Percebam que aqui seria os 1.400. Né? 1.400 aqui do y do vértice. E os 40 do x do vértice. Né? Aí você observa também bem aqui que eu tenho, né, os 3.000, que é onde a função corta o eixo y. Então percebam que se eu pegar o x do vértice sendo 40 e eu substituir mais uma vez na função, né, fazendo aquela continha que a gente fez, né, substituindo e resolvendo, o resultado que eu vou obter vai ser justamente esse y do vértice, que é justamente o nosso valor mínimo, né? Aí cabe a vocês verificarem qual é a melhor forma de vocês obterem esse valor máximo ou mínimo, né? Se é pelo delta,
se é pela substituição do x do vértice, né? Aí cabe a vocês ver qual que seria mais simples, né? Até o momento, alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Pronto, pois vamos lá. Ó. Então, nós temos aí o nosso valor mínimo, né? Que é os 1.400. Então, agora nós vamos para o nosso próximo exemplo. Uma bala é atirada de um canhão e descreve uma parábola de equação y igual a menos 9x ao quadrado mais 90x. Determine a altura máxima atingida pela bala do canhão e o seu alcance, sabendo que y é a altura em metros e x é o alcance também em metros. Então, nessa brincadeira, a gente vai conseguir fazer basicamente tudo um pouco, né? A gente vai determinar o alcance da bala e a gente vai determinar a altura da bala. Esse é o último exemplo? Eu creio que sim, esse daí já seja o nosso último exemplo. É o nosso último exemplo, aí depois a gente só dá uma repassada no que a gente já tinha visto. Então, mais uma vez, a gente vai obter o nosso x do vértice, né? Isso também nos dá a informação de que a qual distância, né? A qual distância, vamos dizer assim, do canhão que ele consegue atingir a altura máxima, né? Então, o x do vértice vai ser menos 90 dividido por 2 vezes menos 9. Então, nós vamos ter menos 90 dividido por menos 18, né? Você percebe que nós temos aqui o sinal de menos e o sinal de menos. Então, menos e menos, mais. Então, 90 dividido por 18 vai dar 5. Então, o nosso x do vértice vai ser 5. Ou seja, então, como se fosse numa distância de 5 metros, né, perpendicular, ele atinge a altura máxima. Então, para a gente obter o y do vértice, como eu havia explicado anteriormente, é só substituir o nosso x do vértice na própria função. Então, o y do vértice vai ser menos 9 vezes o próprio x do vértice, mais 90 vezes o x do vértice. Então, vai ficar esse yv igual a menos 9 vezes 5 ao quadrado, mais 90 vezes 5. Então, vai ficar menos 9 vezes 25, mais 450, né? Então, nós vamos ter menos 225, mais 450. Essa continha, né? Resultado vai ser 225 metros. Então, o nosso YV será 225 metros. Então, a altura máxima atingida por essa bala de canhão vai ficar nos 225 metros. Pronto, agora vamos lá para o gráfico, né? No gráfico, vocês vão perceber também o seguinte, que dá para determinar também o nosso valor de x, né? Ou seja, ele também quer saber o alcance da bala. A fórmula está aqui, né? Vocês percebem que nós não temos o C, nosso C ele é 0. Então, o que eu posso concluir? Que a parábola vai cortar o eixo Y no zero. Então, aqui vocês percebem que nós temos a nossa função e o nosso ponto máximo, né? Nosso ponto máximo lá em cima, né? Que é o 5,225, né? 5 no X e 225 no Y.
Aí percebe que como ele atingiu a altura máxima em 5 metros e que sempre ele vai alcançar a altura máxima na metade do percurso horizontal, né? Sempre, ó. Sempre na metade do percurso horizontal ele alcança a altura máxima. Então o alcance da bala, perceba que o alcance dela foi de 10 metros só. Então, ele teve mais altura do que alcance. E nós temos aqui, lembrando que o nosso valor máximo, né? Nosso valor máximo é este. 225. Ok? Não tem muito o que explicar aqui. Para obter o valor mínimo e máximo, a gente já sabe como é que faz. E para ver o alcance, você pode verificar por intermédio do gráfico, ou também você pode também calcular as raízes para saber. Aí vamos só dar uma revisada, então, né? No vértice da função de segundo grau e o valor máximo ou mínimo. Então vamos lá. Se o A for maior que zero, nós vamos ter uma concavidade para cima, né? A concavidade da parábola para cima. Então nós vamos ter um ponto de mínimo ou ponto mínimo. Então nós vamos ter esse ponto mínimo, né? Que as coordenadas do vértice é sempre xv e yv. Se o A for menor do que zero, então nós vamos ter aqui uma concavidade para baixo e nós vamos ter este ponto máximo. Então no nosso ponto máximo, também de coordenadas xv e yv. Só para recordar, né? O vértice vai ser xv igual a menos b sobre 2 vezes a. E o yv menos delta sobre 4a. Ou você pode pegar o valor que você obtiver aqui no xv e substituir no yv. Também dá no mesmo. E lembrando também que o valor de máximo ou o valor de mínimo, ele vai ser sempre dado pelo yv. Até aí alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, tá de boa. Pronto, beleza. Então agora a gente vai para nossa atividade. Bom, a atividade para hoje, né, é a atividade das questões 25 e 26, né, na página 126 do livro de vocês. Né, que mais você vai encontrar também nesse mesmo material, né, desse mesmo jeito. Logo depois que eu terminar a aula, eu coloco para vocês lá o material e as duas questões. Mas se achar que está meio sem ser nítido, está ruim de enxergar, então você pode pegar pelo livro. Então, página 106, questões 25 e 26. Na primeira, é só para determinar o valor máximo ou mínimo de cada uma das funções. Na segunda, né, tem aqui os gráficos, né, e a função correspondente. Aí delas você pode determinar as coordenadas do vértice e você pode determinar a imagem, né, tem que determinar a imagem e o valor mínimo ou máximo da função correspondente. A imagem seria para quais valores essa função corresponde, né? Quais são os valores que essa função pode chegar em y. Né? O vértice não tem muito o que dizer, né? Você tem aqui as raízes da função, né? Ela já dá esses valores. E se você perceber o valor de x do vértice, ele vai ser sempre metade, né, desse percurso. E aí é só substituir no yv, né, que dá que no x, na própria função, né, desculpa. Só substituir a função para obter o yv que dá certo.
Aí vocês vão ter mais ou menos até amanhã, nesse horário mesmo, para até amanhã 1 hora para vocês entregarem. Ok, pessoal? Pronto, nenhuma dúvida, né? Não. Então, pronto. Só me resta, então, agradecer a vocês aí a participação, né? Agradecer a participação, a presença. Exatamente. Tá, vamos só desculpando aí os vacilos, né? Que falar com o microfone desligado é brabo. Então, pessoal, até amanhã e até a próxima, gente. Então, uma boa tarde e até mais. Boa tarde.